Graça e paz, meus amados. Estou aqui para gravar mais uma palavra, algo que o Senhor colocou essa manhã no meu coração. Eu estive essa madrugada orando, buscando o direcionamento do Senhor. E pela manhã, quando eu estava despertando, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra profunda, assim. E eu rapidamente peguei, já anotei para não esquecer. E essa palavra falou assim de maneira sobrenatural no meu coração. E eu creio que o Senhor falará ao seu coração também esta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 26, que diz assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus falou hoje ao meu ouvido. E essa parte A, mas se a gente continuar, tem a parte B desse mesmo versículo que continua dizendo: ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Muito bem, vamos lá. Vamos trazer, contextualizar aqui esse texto. Aqui nesse texto, a gente voltar um pouquinho aqui a página, vai falar a confissão de Pedro. Jesus, ele tá com seus discípulos e ele começa a perguntar para os discípulos que os discípulos acham quem ele é, né? E aqui vai falar assim, no versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhe, e Jesus foi então e perguntou: E vós, que dizes que eu sou? Nesse momento, Pedro, ele vai e fala quem é Jesus para o próprio Jesus. Ele diz, e Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Então aqui, amados, nós vimos que Jesus estava perguntando aos seus discípulos que já estavam andando com ele, que já conhecia ele, que já com certeza tinha ali testificado, visto, vivenciado, experiências sobrenaturais, tinha visto os milagres, os prodígios, as maravilhas, conhecia Jesus de perto, mas ainda assim, se o Senhor ele perguntou o que dizem quem é o Filho do Homem, uns dizem que é João Batista, outros dizem, eles foram falando, e aí o Senhor fala, tá, e quem? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quando o Senhor diz vós, porque vós estão comigo, vocês estão andando comigo, vocês estão comigo, os discípulos, e vós? Quem dizes que eu sou? E aí Pedro vai e fala, reconhece que ele é Cristo. Um pouquinho mais adiante vai dizer assim: Jesus predisse sua morte e ressurreição. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então ali o Senhor começa a falar para os seus discípulos o que seria necessário ele passar. Ele iria passar por um momento de tribulação, de dor, de açoites, ele seria crucificado, ele padeceria, ele sofreria, ele perderia sua vida por amor a cada um de nós. Então ele estava dizendo o que iria acontecer. Só que Pedro, quando ouve aquilo ali, Pedro ele vai, toma partido e começa a repreender a Jesus, Olha o que Pedro disse. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te poderá acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Então Jesus responde a Pedro:
Arreda-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Um momento, outrora Pedro estava dizendo quem era Jesus, reconhecendo que Jesus era filho de Deus Altíssimo, e noutra hora, o próprio Pedro está dando lugar, legalidade para o inimigo. Pedro usa a boca dele ali para tentar impedir que se cumprisse, né, a profecia, se cumprisse aquilo para qual o Senhor foi chamado. Só que Jesus, ele tem o discernimento e ele consegue entender que ali não é Pedro, mas o inimigo. Por isso que ele repreende e fala: arreda-te de mim, diante de mim, Satanás. Porque ele sabe que aquilo ali não era Pedro. E ele sabe que Satanás não entende as coisas do alto, né, que são de Deus. E aí no versículo de número 24, o Senhor continua: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo de número 26, que foi o que o Espírito Santo revelou. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, isso aqui é muito forte. Glória a Deus, aleluias. Aqui o Senhor vai falar, tá falando de quê? Que se alguém quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, negue-se tudo que você quer, né? Tome a sua cruz e siga-o. Só que o que acontece nos dias de hoje? As pessoas querem seguir a Jesus cheia de si, cheia do seu eu, cheia do seu ego, né? As pessoas hoje em dia, mais um outro ponto também, elas querem ganhar o mundo inteiro. De quê? De paixões, de prazeres, dinheiro. As pessoas estão preocupadas com o que elas podem adquirir aqui na terra. E a palavra do Senhor também vai dizer que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Nós devemos juntar tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Então, aqui o povo se preocupa demais com os bens materiais. E no 24, né, voltando aqui, quando ele diz, negue a si mesmo. Então, será que nós estamos almejando a nossa salvação? Nós estamos almejando estar com Cristo, subir, estar nos céus, nos átrios celestiais? Ou nós estamos almejando só bens materiais? Quando olhamos para nós mesmos, nós perdemos Deus de vista. Porque quando Jesus fala que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor a mim, ganhá-la-á. Ou seja, quando eu renuncio a mim mesma, as minhas vontades, os meus desejos, eu não quero fazer mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer, eu estou negando, renunciando os meus prazeres, eu estou renunciando aquilo que me satisfaz, isso agrada ao Senhor. Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo porque Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo tem uma passagem, se eu vou lembrar agora, que ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro, né? Porque viver na terra, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Então, nós devemos pensar nisso. Então, é necessário negar a si mesmo, renunciar ao meu eu, né? E renunciar ao nosso eu é algo muito difícil. Por quê? Porque mexe com o nosso ego. É lutar contra nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, né? É muito difícil. Escolher largar os desejos, os prazeres, os vícios. Talvez você tenha um vício aí de drogas, de pornografia. Você adultera, você traz sua esposa ou seu marido. Você não quer estar na presença de Deus. Você tem desejos e manias e coisas que te afasta do Senhor. Então, negar a si mesmo para tomar a sua cruz, para depois seguir a Cristo, não